Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Ribeiro Júnior. Estou aguardando aí o pessoal ir chegando aí. Conforme o pessoal vai entrando, a gente vai iniciando aí o conjunto de informação. Muito boa noite para quem está acompanhando. Estou esperando chegar o pessoal. O horário da live era 19h30, eu estou adiantado, aqui 11 minutos. Mas eu já vou aproveitando já, porque a gente ganha mais tempo, né? Cada tempo que passa, a gente vai transformando isso em informação e vai sendo agregador para todo mundo. Bom, pessoal, primeiramente, eu já estou vendo que tem 4 pessoas aí. Muito boa noite mesmo. Gente, para começar o assunto aqui, é interessante que eu quero fazer um agradecimento do coração mesmo, tá? Para os administradores da página, tá? O pessoal foi muito bacana em aceitar essa condição do programa Obra Ativa, uma ideia que praticamente foi surgida só para esse fim, tá? Aqui no grupo do Pintor Gadep. E eu gostaria de agradecer imensamente, do fundo do coração mesmo, a oportunidade que estão me dando para poder estar vindo falar para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Mauro Ribeiro Júnior. Para os mais íntimos podem me chamar de Maurinho, né? Porque o pessoal eu costumo dizer que quando chamam de Mauro parece estar chamando atenção, né? E então, para os mais íntimos, por exemplo, o Juliano, que está me acompanhando aí, muita gente que me conhece há muitos anos costuma me chamar de Maurinho. Então, por favor, por gentileza, quem sentir a vontade para me chamar de Maurinho, fica à vontade, tá? Eu desprezo nesse momento as formalidades, engenheiro Mauro Ribeiro Júnior. Eu acho que nesse exato momento eu gostaria de combinar um negócio bem legal com vocês aqui para ter progressão, para ter ideias para trocar. Então, para que isso vingue, né? Para que esse vídeo vingue no final das contas, né? Porque o objetivo aqui é trazer informação, nunca formar opinião, tá? Eu não sou uma pessoa que tenho desejo por formar opinião de nada. Eu estou aqui para expressar o pouco que eu conheço ao longo desses anos de trabalho e que deram certo na minha vida. Então eu gosto sempre de estar em comunicação com as pessoas para poder fazer com que o que deu certo para mim, que eu coloquei em prática, passar para as pessoas para que elas também possam fazer e usufruir do direito de escolha, né? De fazer realmente escolhas. Então vamos combinar um negócio aqui, tá? Até para tornar o papo informal, que eu vou deixar meu capacete branco de lado e vocês também deixem a ferramenta de lado. E agora vamos começar uma conversa de amigo para amigo, de profissional para profissional, que é o que a gente veio fazer aqui. Então eu estou colocando esse tom de conversa num tom de equidade, para que ninguém se sinta inferior e ninguém se sinta superior aqui. A ideia é que a gente compartilhe informações. Eu estou lendo aqui as postagens. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite, Lela. Legal, Juliano. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela oportunidade. Você é nota 1000. Então a gente vamos começando, né? Vamos começando conforme vai chegando o pessoal aí, vai pegando. Depois acho que o vídeo fica disponível para todo mundo aí também, né? Então vamos lá. O tema de hoje, né? Que é um tema bastante profundo, né? Bastante denso, e ele é bastante polêmico, porque a gente tem uma visão sobre os jovens, né? Todo mundo tem uma opinião a se formar sobre os jovens na atualidade. Existe até uma brincadeira do raiz versus Nutella,
que muita gente dá risada, muita gente brinca assim durante o dia, mas poucos sabem a verdadeira importância dos jovens no mercado. E por incrível que pareça, cada dia que passa, os jovens estão se afastando cada vez mais do mercado operacional, não somente na pintura, mas também no ramo de obra. Qualquer segmento de obra que você achar que existe, os jovens estão pulando fora. E a gente não sabe realmente o porquê, porque se a gente soubesse o porquê, a gente já teria corrigido, já teria mudado, e os jovens estariam de volta ingressando no mercado de trabalho. Então existe um ponto-chave aí que a gente precisa discutir. E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de abordar com vocês hoje, e é claro, lembrando, não é uma opinião formada, sim um conjunto de informações que fazem eu acreditar nessa verdade. Se esse conjunto de informações for agregador para vocês, eu gostaria de dizer que vocês fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem e fazer até uso dessas informações no dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. O tema de hoje é jovens na pintura / obra, né? Então é importante que a gente entenda um dos motivos do jovem estar querendo se afastar, né? Para responder essa pergunta, eu preciso, primeiramente, levantar um assunto com vocês aqui rapidinho. Existe o inconsciente coletivo, existe o consciente individual. O que seria o inconsciente coletivo? São padrões pré-estabelecidos por uma grande maioria que determina um determinado ponto. Então o que acontece? Durante ao longo da nossa vida, não nos ensinaram que a gente é o que é por questão do acaso. E na verdade a gente não é o que é por questão do acaso. A gente é o que é porque fomos desenvolvidos dessa forma. Então, existe um rótulo, um estigmatismo muito grande em relação ao pintor, em relação ao profissional, a pessoa que coloca a mão no batente, gente. Existe um estigmatismo muito grande, um inconsciente coletivo enraizado, cultural na nossa cabeça, que a gente tem o dever, como profissional atuante no mercado de trabalho da construção civil, de mudar esse conceito pré-estabelecido. Então o que acontece? O que colocaram no inconsciente coletivo da gente? Colocaram no inconsciente, fizeram a gente perder 3 coisas que eu chamo, que é a inocência, né? E o brilho no olhar. O que a gente fazia com prazer antes, a gente, cada dia que passa, parece que vai ficando mais pesado, fardo, parece que não tem mais informações, a gente vai perdendo aquele brilho no olhar que a gente tinha quando a gente começou a nossa profissão. E qual é o fator disso? Primeiramente, na minha opinião, gente, jovem, quando eu falo jovem, tá? Jovem acima de 18 anos, eu quero deixar isso redondamente claro. Porque antes dos 18 anos, jovem, para mim, o trabalho do jovem que não completou 18 anos ainda é o estudo. Ainda é a caneta. É a caneta, tá? O trabalho do jovem que não completou 18 anos tem que ser só a caneta. E tem que ser um trabalho muito levado a sério. Porque ali tá a chance que ele tem para poder fazer a mudança. Então, quando eu falo jovens na obra, eu estou falando de jovens acima de 18 anos que querem ingressar no mercado de trabalho e às vezes se sentem desanimados, descompromissados com a tarefa de executar um trabalho tão bonito, tão maravilhoso, que é o de pintura. E não só o de pintura, como qualquer outro, azulejo, massa, pedreiro e assim por diante, tá? Então, continuando no assunto, tomaram da gente a inocência e o brilho no olhar. Quando a gente era criança, você pode ver, acho que o Juliano até postou esses dias um vídeo de deixar as latas abertas e as crianças pegaram a lata e jogaram em cima e se sujaram todas. A gente dá risada desse tipo de vídeo, desse tipo de situação, mas ali eu queria fazer uma ressalva. Aquelas crianças, por exemplo, elas não têm pudor, elas não sentem vergonha, elas ainda são inocentes, ela ainda tem brilho no olhar. Ao contrário do profissional, que ao longo do tempo, de tanta porrada que levou, de tanta paulada que levou no dia a dia de trabalho dificultoso, ele acabou perdendo isso. Então o que faz uma criança gostar de se sujar, gostar de andar sujo, gostar de executar tarefas manuais, e ao longo do tempo os jovens vão perdendo esse brilho, vão perdendo essa vontade. Sabe o que faz isso? Primeiramente, colocaram um rótulo na cabeça da gente, tá, gente?
colocaram um rótulo muito importante. Eu queria falar para vocês, eu até listei aqui, eu vou estar sempre olhando para baixo, porque como o tema é complexo, eu acabei separando aqui um conjunto que vai guiando o tema para a gente também não ficar prolongando no mesmo assunto, né? Então o que acontece? O que colocaram aqui, ó? A gente tem que, primeiramente, lembrar quando era criança a gente tinha inocência, né? E então foi colocado paradigmas, modelos de sucesso que foram impostos pela sociedade através do inconsciente coletivo, um pré-estabelecimento de opinião pública sobre um determinado assunto, que o modelo de sucesso é o cara que anda limpo, que o modelo de sucesso é o cara que anda engravatado, o modelo de sucesso é um cara que senta numa reunião com um cara de margarina, entendeu? Fechando obra de milhões. Esse é o cara de sucesso. Não colocaram, o inconsciente coletivo não colocou na nossa cabeça, a opinião pública não colocou na nossa cabeça que existe sim a beleza da pessoa que anda suja, porque trabalha, porque dá o duro na obra, porque faz acontecer e movimenta montanhas. Então, ao longo desse período todo, o que acontece? O pessoal já vai associando. Porque nós somos receptores de imagem desde criança. Então, desde criança você vem vindo com a imagem. Você vem vindo com a imagem. E você é bombardeado pela mídia, você é bombardeado por situações do cotidiano, você é bombardeado por diversas situações que fazem você criar um conceito durante ao longo da sua vida. Então, o que acontece? Durante ao longo dessa vida, esse pré-estabelecimento de opinião pública é enfiado goela abaixo do jovem, que para ele ser uma pessoa de sucesso, ele precisa não estar realizando tarefas operacionais. Então quem que colocou isso aí? Quem colocou isso aí foi a nossa sociedade que vem caminhando ao longo do tempo, né? Então o que acontece? Inclusive é uma coisa que nós temos que lutar dia a dia contra. Por quê? Por causa que a gente tem que começar a devolver o valor para o jovem, que nem sempre um cara de terno e gravata é um cara de sucesso. E nem sempre uma pessoa que está num patamar elevado, porque anda, ele é uma pessoa melhor que os outros. Então a gente está sempre nesse elo de competição. Então sempre o cara que anda limpinho é o folgado, e sempre o cara que anda sujo é o trabalhador. Então, para que a gente possa prosseguir na ideia, a gente precisa começar a quebrar esses conceitos, quebrar esses paradigmas, fazer deles verdade, uma nova verdade, atualizar essas informações na nossa cabeça primeiramente, para que a gente possa ir mudando aos poucos esse inconsciente coletivo, esse rótulo que colocaram na nossa cabeça, tá? Então vamos lá. Eu gosto sempre de citar um assunto que eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O que difere um pintor de parede de um artista que pinta quadro? Um exemplo. Ambos se sujam de tinta, ambos realizam tarefas dignas, né? Ambos despertam um lado criativo, dão brilho a uma coisa, porque depois que uma pessoa pinta algo, esse algo passa a ter brilho. Então, essas três coisas são iguais. Por que que o artista ele é consagrado e o pintor de parede é peão de obra? Sempre eu me pergunto, eu faço esse questionamento. Né? Eu faço esse questionamento porque fizeram uma divisão elitista, né? Uma divisão que pintor de parede é peão de obra e artista não. O artista é um intelectual, o artista é um cara maravilhoso, sendo que na verdade, tá? Na verdade, ambos executam a mesma tarefa na prática. Então, na minha opinião, a minha opinião como engenheiro formado, como amigo de vocês, como pessoa que está só querendo agregar conteúdo para vocês, eu acho que na carteira de trabalho do profissional de pintura deveria estar escrito, em vez de profissional de pintura, ou pintor de parede, ou pintor, deveria estar artista. Porque o que vocês fazem durante o dia a dia na obra, vocês entregam toda a beleza da obra. Vocês, sem a participação de vocês, uma obra ela fica vazia, uma obra ela fica sem vida. Tá? Então é importante que vocês entendam esse tipo de situação, meus caros amigos pintores. Prosseguindo aqui, então é o seguinte, vocês entenderam que existe um paradigma já montado, já pré-estabelecido, com uma formação de opinião do que é um profissional que trabalha em obra. Qual é o primeiro passo para que a gente possa mudar esse conceito? Entender que existe esse tipo de situação e não culpar simplesmente o jovem pelo desinteresse de não querer entrar no mercado de trabalho. Tá? Então é o seguinte, partindo desse princípio
primário, esse princípio primário aí, essa coisa bem óbvia do paradigma que colocaram, eu vou falar um pouco sobre cursos e treinamentos. Então vamos lá. É importante que a gente entenda que o que diferencia o pintor de parede de um artista, por exemplo, a gente tem que saber que existem três inteligências, três tarefas, três desenvolvimentos que a gente possa adquirir ao longo do tempo. Então o que acontece? Existe a inteligência emocional, criativa, existe a inteligência racional, técnica, existe a inteligência prática, operacional. Então, eu até citei um vídeo recentemente desse tema aí com vocês, e eu estou relembrando sobre esse tema agora. Por que é importante vocês saberem disso? Porque hoje o profissional que atua no mercado de trabalho operacional, ele tem muita inteligência na praticidade. Ele tem muita inteligência prática, operacional, de meter a mão na massa, habilidade manual. Porém, ele foi sabotado durante anos da inteligência criativa e da inteligência técnica. Então fizeram com que o pintor de parede apenas pintasse parede e nada mais. Fizeram com que o pintor de parede se resumisse àquele trabalho operacional braçal só. Só que, de contrapartida, ainda não nos ensinaram que o que desenvolve o nosso cérebro é a gente mesmo. Então, além de jogarem o pintor isoladamente, como se ele não fosse capaz de fazer algo a mais que isso, só para a parte operacional, o que fizeram também? Tiraram, retraíram, subtraíram a parte criativa e a parte técnica da situação, para que ele ficasse fadado somente à operação. Então, é interessante que a gente entenda que existem essas três inteligências que precisam ser desenvolvidas. Precisam ser desenvolvidas, tá, gente? Deixa eu ler aqui. Realmente, essa subdivisão de valores muitas vezes acabam colocando em xeque. Até nós falando... Perfeito, Lela. Perfeito. Gente, eu vou ser bem sincero em dizer uma coisa para vocês. Essa divisão que fizeram com a gente, não só na área da pintura, tá? Eu estou falando de qualquer ramo operacional que você imaginar, o azulejista, o pedreiro, o metalúrgico, a pessoa que mete a mão na massa, é quem está segurando o Brasil nas costas, é justamente essa pessoa que tiraram, subtraíram a inteligência criativa dele e a inteligência técnica dele, e ele ficou fadado somente à inteligência operacional. Então o que acontece? É importante que vocês descubram essas três inteligências para que vocês entendam, ao contrário do que nos ensinaram, que tem como desenvolver sim. Tem como você se desenvolver criativamente e tecnicamente? Lógico que tem. Você pode exercer tarefas durante o seu dia que desenvolve o seu lado direito do cérebro, que é o lado criativo, e o seu lado esquerdo do cérebro, que é o lado técnica, o lado da razão. Se você é inteligente e operacional, foi porque você se dedicou a maior parte da sua vida naquela tarefa operacional. Se você tivesse tido tempo, oportunidade de ter se dedicado numa tarefa criativa, você teria a mesma capacidade que uma pessoa que teve tempo de se dedicar naquela tarefa. É uma coisa muito clara. Só que ignoramos. A gente sempre está com aquele velho discurso desatualizado que diz o seguinte: estamos fadados ao fracasso, eu sou assim porque eu sou assim, eu sou assim porque quis, eu sou assim porque, sei lá, Deus me fez assim. Sendo que existe um conjunto de coisas que fazem com que a gente permaneça constantemente nessa letargia. Né? Então, eu tenho técnicas que eu desenvolvi ao longo do tempo de cultivo do encéfalo, para que você possa despertar habilidades tanto criativas quanto técnicas, tanto emocionais quanto racionais, tanto de planejamento quanto de projeção. Então, para isso, eu vou ir seguindo o assunto, mas depois, por gentileza, essas técnicas tem que ser gravado um vídeo à parte, ou até mesmo eu estou querendo, estava falando até com o Juliano, de montar um grupo aí de 10, 15 pessoas para a gente poder fazer um workshop, para fazer uma palestra, um curso intensivo para se aprofundar nesse tipo de conhecimento, porque vai ser agregador para vocês, tá? Então a gente vai seguindo aqui ó, o conceito.
Então, o que acontece? Essas três inteligências são interessantíssimas. Além dessas três inteligências, vamos lá. O que a iniciativa privada fez pela gente e o que a iniciativa pública fez pela gente? Então, vamos lá. De um lado tem os empresários, do outro lado tem o governo. E no meio tem você. O que foi feito para você se desenvolver como profissional? Então, vamos lá. Se há um curso que a empresa paga, a maioria delas tem só um único exclusivo interesse: fortalecer o seu lado prático operacional, que você já sabe fazer. O interesse das empresas, ultimamente, é só despertar o lado operacional de vocês para que vocês produzam mais, para poder produzir mais, para eles lucrarem mais. Não tem um interesse específico de uma capacitação profissional, de verdade, para um profissional dali sair formado dali, sair manjando os três contrapontos. Não tem. Então, os empresários fazem isso. E do outro lado, o governo faz o quê? Lança cursos básicos profissionalizantes pelo Senai ou outros tipos de segmento, com uma técnica que eu vou te dizer a verdade que é muito desatualizada e também não condiz de um lado. Então, o que acontece? De um lado, as empresas se interessam em patrocinar cursos para profissional para explorar ele, para ele produzir mais. E do outro lado, o governo, como tem que fazer alguma coisa, porque ele é cobrado para fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele lança um cursinho ali, um arrozinho com couve, na manteiga, para que o profissional ache que está tendo uma oportunidade, e eles desviando verbas que poderiam fazer cursos bem mais intensivos. Eu já vi vídeo do Juliano aí. Eu falo muito do Juliano, gente, porque eu conheço ele de longa data. Eu tenho um respeito enorme pela pessoa do Juliano. É uma pessoa que, na minha opinião, na prática, ele vem revolucionando aí o mercado da pintura. Tem um vídeo que ele soltou aí recentemente, uma crítica dura aos fabricantes vamos colocar cursos práticos, o cara aprender realmente a pintar. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu estava estudando aqui, eu entrei aqui, ó, Senai, quer ver? Aqui, ó, um Senaizinho. Eu entrei no site do Senai aqui rapidinho, pintor imobiliário, curso, entendeu? Área, construção civil. Então vamos lá. Tem vaga de 6/11 até dia 13/12. Tem uma quantidade de vaga de 10 pessoas. De terça a sexta, das 8 às 17. Às 8 às 17, a pessoa não trabalha mais, né? Tipo, ela pode se dar esse luxo de tô fazendo nada, vou lá fazer um curso, né? Então, esses horários também, é lógico que deve ter outros horários, tal, certinho, mas o que eu queria falar é o seguinte: dentro do tema da programação do curso que o Senai oferece, tem 32 itens. 32 itens. Entre eles tem projeto noções básicas de projeto, boas práticas quanto ao atendimento ao cliente, croquis, planejamento, orçamento, segurança do trabalho, meio ambiente, matemática, patologia, papapá. Só que é o seguinte: 32 itens. E a gente tem aqui o total de 217 horas de curso. Aí se você pega 207 horas de curso e divide por 32 itens, que são os temas que estão sendo abordados no curso, aí você vai ver que tem 6 horas para falar de cada tema. Aí eu venho aqui, encarecidamente, com toda a humildade do mundo, e pergunto para vocês, meus amigos: você acha que um assunto como orçamento leva só 6 horas para uma pessoa sair expert? Ou essa pessoa vai sair no mercado de trabalho achando que sabe e depois vai se ferrar? Né? Ou você acha que, por exemplo, aqui no item boas práticas quanto ao atendimento do cliente, ele teve 6 horas, em média, para poder falar sobre esse assunto? Com certeza nessas aulas, os mentores ensinam você a ser cada vez mais omisso, cada vez seguir as regras que impõem para vocês. Então você me desculpa, o pintor que está correndo para ser salvo pelo Estado, ele está ferrado. O pintor que também está aguardando um bom empresário vir financiar algum tipo de curso, para ele estar ferrado. Ou a gente começa a criar situações como essa para partir daqui em diante, começar a conversar um com o outro, para poder trocar experiência, informação e buscar, ou do contrário, meu amigo, já era. É triste dizer, já era. Continuando, então vamos lá. Não, sem contar também o desinteresse das faculdades. Eu fiz engenharia civil e eu não tive nem sequer 1 hora de aula sobre pintura ou sobre qualquer tipo de etapa operacional.
A não ser procedimentos. Ó, você faz isso, isso, isso depois, só procedimento. Eu não tive um aprofundamento, porque eu acho que o grande problema das pessoas, sabe qual que é? É que isso eu falo de peito aberto. Eu acho que arquitetos, engenheiros, pessoas assim que estão numa função de gerenciamento de uma obra, elas deveriam, desde a época da faculdade, né, ter tido aulas práticas. Pô, pega uma maquete, um banheiro, revés de azulejo, para que você possa tocar, para você aprender. Porque como você vai vir dar ordem para alguém do melhor jeito de fazer se você não tem interesse pela parte operacional? Então é uma falha, inclusive, das universidades. Porque a universidade, ela se isolou onde? Na inteligência técnica. Só, exclusivamente técnica. Vocês se isolaram na inteligência, se isolaram não, foram isolados na inteligência operacional. E aí, como é que fica? Então é interessante que a gente entenda sobre esse assunto também, né? Então, continuando aqui, né? Seguindo a parte. Gente, eu queria a opinião de vocês aí, por gentileza, escreve. Se eu tiver indo bem, se tiver algum questionamento, por favor, vai comentando aí, gente. Eu quero deixar claro que tudo que eu estou falando aqui é humildemente mesmo, você está entendendo? Gente, é humildemente, eu não estou aqui para formar opinião de nada, estou aqui explanando uma série de informações baseadas em dados, tá? É o que a gente vê no dia a dia, infelizmente, até a gente tomar vergonha na cara e falar, comigo não, né? A partir de hoje a gente tem que começar a utilizar essas técnicas, essas dicas para poder mudar o nosso dia a dia, primeiramente, o nosso dia a dia. Então, continuando, gente, é o seguinte, propor melhoria para as outras duas inteligências, isso é fundamental. A gente é bom na parte operacional, então nós temos que nos desenvolver na parte criativa e na parte técnica. Para isso existe todo um arsenal, gente. Vocês estão... Olha, eu estou falando com vocês da minha residência e vocês estão nas suas. E nós estamos se comunicando. Em vez de estar numa terça-feira à noite vendo novela, nós estamos o quê? Nós estamos lutando para poder mudar alguma coisa. Então, gente, hoje vocês têm a internet, ela tem oportunidade para que a gente possa, sem sair de casa, ter um acesso a um conjunto de informação. Então já foi esse tempo daquela informação ser privada. Dá para a gente pesquisar, dá para a gente se atualizar para mudar esse tipo de situação. Tá bom? Gente, continuando o assunto aqui, por que houve a desqualificação moral do profissional para fazer que ele se sinta inferior e ele nunca descubra o valor verdadeiro que ele tem, né? Olha só que engraçado, a pintura é a parte final da obra, é onde vai ficar aparente todo o serviço do mundo, ou seja, o pedreiro ele pode errar no prumo da alvenaria, o cara da massa vem e conserta, aí o cara da massa ele pode dar umas buracadas, alguma coisa, só que se o pintor não resolver tudo, aquele serviço de todo mundo vai para onde? Vai ficar desqualificado. Então, a pintura ela é importantíssima, porque ela é a última etapa e ela é o que fica permanentemente aparente. Em contrapartida, é justamente a etapa que o cliente fala, eu estou sem dinheiro. É justamente a etapa que os profissionais, arquitetos, engenheiros, desqualificam. Fala, a obra já acabou, está na fase da pintura. Então, gente, a gente precisa começar a entender que, olha que o inconsciente coletivo, olha o que está na memória da sociedade em relação à etapa da pintura numa obra. Esses dias eu conversando com um amigo meu, arquiteto, eu falei, pô, e aí a obrinha lá que você está fazendo, tá tudo certo? Lá, como é que tá as coisas lá? Ah, Maurinho, lá terminou, lá tá tudo ok, lá tá tudo beleza. Eu falei, mas eu passei lá na frente e vi um profissional lá trabalhando, lá ainda, pô. Aí ele falou, não, tá na etapa da pintura. Ele falou com essa cara como se tivesse acabado a obra. Como se não tivesse problemas na pintura. É como se a obra praticamente tivesse sido encerrada. Já acabou todo o problema da obra. Então, gente, partindo para esse princípio, nós precisamos pensar que se a obra, se a pintura é etapa
talvez mais importante da obra, que é o que vai ficar aparente para todo mundo ver, é a que menos ganha e a que mais desqualificada pelos profissionais e clientes? Peraí, tem uma coisa errada então nessa equação, não está fechando. Gente, colocaram isso na nossa cabeça. Só depende de nós mudarmos esse quadro. Porque a gente pode e tem competência para isso. O que a gente não tem, talvez, é recurso. A gente ainda não sabe como fazer, a gente já sabe o que quer. Que a gente tem que mudar, todo mundo sabe, mas nós não sabemos como fazer. Porque a gente foi tão boicotado, tão sabotado, que a gente ainda se sente até inferiorizado de querer levantar uma questão como essa. Então vocês me permitem a ousadia, mas eu vou ser obrigado a dizer para vocês que não existe pessoa melhor para fazer essa mudança do que vocês mesmos. Vocês já fazem a parte que ninguém quer fazer, que é a parte operacional. Então, para vocês darem um pulo e se desenvolver na parte técnica e criativa, isso é balela perto do que vocês já conseguiram. Tem o Humberto falando aí, ó, alguns pintores criam também dificuldade aos novos pintores. Quando dizem, você ainda tem que sangrar... Opa! Humberto, eu vou chegar nesse ponto, Humberto. Segura aí que eu vou chegar nesse ponto, que inclusive está aqui na sequência do... Você falou, Humberto levantou, está assimilando, está entendendo direitinho a ideia que eu estou querendo passar. Nós vamos chegar justamente sobre o crédito e débito motivacional, que faz as pessoas fazerem isso uma com as outras, né? Então vamos lá, prosseguindo aqui, gente. Então, vamos lá. Olha, deu quase não sei quantos minutos aqui não aparece tempo, então deu não sei quanto tempo passou aí que eu falei sobre o inconsciente coletivo. Eu falei sobre a opinião pré-estabelecida que o mundo tem sobre a gente. Então, eu sempre falei, eu acabei falando aí sobre o que fizeram com a gente. Só que agora eu vou entrar num assunto que é o que a gente faz com a gente mesmo. Que aí a gente sai um pouco da esfera do inconsciente coletivo e parte para a esfera do consciente individual. Porque, vocês me corrijam se eu estiver errado na linha do raciocínio. O que é um inconsciente coletivo? Para se formar um inconsciente generalizado coletivo, com certeza é um conjunto de várias consciências individuais. Então, se existe um conjunto coletivo, é porque existiu, primeiramente, um conjunto individual. O erro da gente é querer mudar o inconsciente coletivo diretamente. Nós temos que mudar o consciente individual, trazer isso para a consciência. Então, se a gente mudar individualmente, a gente vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, daqui a pouco tem um grupo de pessoas já mudando essa forma de pensar. Agora, se eu pegar, erguer uma bandeira na obra e ficar gritando, o inconsciente, o sistema que depravaram a gente, que não sei o que, beleza. Vai ter até muita gente que vai falar, esse cara é legal, tal, mas você não vai ter resultado nenhum, porque o resultado começa pela gente. O resultado começa no individual. Se a gente quer fazer alguma mudança, nós temos que trazer todos os problemas que nos cercam para a gente, para que a gente possa fazer um critério de análise, para ver se o que a gente está fazendo está condizente com o resultado que a gente espera. Não adianta a gente fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Isso é uma frase de um filósofo antigo, né? Se eu não me engano é o Einstein. Não sei se é ele. Se não for, perdoe-me. Acabou entrando de paraquedas no contexto aqui, mas eu resolvi usá-la. Então, continuando. Então vamos lá. A mudança começa pela gente. E como que é o primeiro passo para que a gente possa mudar? Assumindo a parcela de responsabilidade sobre as coisas que nos estão sendo impostas. Ah, Maurinho, mas aí a gente tem culpa? Não, a gente não tem culpa. Culpa, não estou falando de culpa. Culpa, nós estamos... Não tem culpado e não tem inocente. Já era, estamos no rolo. Estamos no rolo, tá rolando as coisas já. Agora, o que eu estou propondo aqui para vocês é o seguinte, vocês querem continuar fazendo parte dessa massa de manobra? Quer continuar servindo da forma que vocês servem? Quer continuar da mesma forma que está? Ou, dali em diante, vocês imporem um preceito, um paradigma e falar, peraí, calma, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu quero fazer, deixa eu mudar, deixa eu fazer diferente para ver se eu tenho um resultado diferente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, enfim,
Geralmente preços vêm de sindicatos. Sim, justamente. Vem tabelado. Então, gente, lembra, tudo que é tabelado não é você que escolheu. Isso é regra. Tudo que é prontamente tabelado não é você que escolheu. Você pode sim sair da tabela, desde que você faça as suas melhoras individuais, para que você possa oferecer mais, cobrar mais, porque você está oferecendo mais. Entendeu? Agora o que acontece em muitas pessoas oferecerem menos e quererem mais. Isso acontece bastante. E acontece também ao contrário, as pessoas se esforçarem mais e receberem menos. Tem muita gente também ainda praticando esse tipo de atitude, que infelizmente só vai desgastar ele profissionalmente, fisicamente, mentalmente e assim por diante. Tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Gente, então a gente precisa aceitar a parcela de responsabilidade, aceitar que colocaram isso na nossa cabeça. Você gostando do que eu estou falando ou não, colocaram. Maurinho, você tem 35 minutos ainda. Obrigado, Juliano. Vou procurar ser breve aí. Bom, vamos falando aí também, até, se não me engano, até 8h30, né? Eu estou vendo aqui o relógio agora. Vamos falando. Então, gente, o que acontece? Colocaram pra gente o seguinte, a situação atual. Assumir a parcela da situação atual. Então, você gostando ou não, isso foi computado, isso tá gerando, tá num inconsciente coletivo e a gente acaba sendo refém dele. Então, pra gente mudar, a gente precisa trazer no peito, assumir a parcela de responsabilidade e mudar o nosso mundo. Entendeu? A gente precisa mudar o nosso mundo, o nosso individual, a nossa realidade primeiramente, para dali a gente ir criando contrapontos para que a gente vá mudando. Existem cinco formas de você mudar. A dinâmica individual, que é você com você mesmo, depois você com outra pessoa, depois você com um grupo de pessoas, depois você com uma sociedade e depois você para com o universo. Mas primeiro começou na dinâmica individual. Primeiro começou na gente. Tá bom, gente? Eu vou citar aqui agora, que eu vou entrar aí nessa fase final dos 35 minutos, sobre os motivos que afastam os jovens por aprendizado por repetição, né? Então o que acontece? O aprendizado por repetição ele faz os jovens se afastarem. Por quê? Porque nós temos que entender que vivemos por repetição e não por escolha. E ensinamos a mesma coisa, porque a gente costuma ensinar o que a gente aprendeu. Isso não é culpa da gente. A gente sempre vai repetir o que nos foi repetido. E quem nos ensinou também veio repetindo atitudes das outras pessoas. O que difere uma pessoa de aprender ao invés de ensinar por competição, ensinar por cooperação, é justamente o grau que a pessoa se encontra repetindo coisas. Então, hoje, o que acontece? Eu gostaria de explicar que os métodos que nós estamos utilizando são da década de 60 ainda, só que nós estamos em 2018. Naquela época dava certo, hoje não mais. Hoje a gente precisa se atualizar. As pessoas já não estão mais querendo utilizar esse tipo de metodologia. Então os jovens vão se afastar. Então o que acontece? Tudo isso que eu falei até agora, e tem gente ainda pensando que o jovem é vagabundo. Não, o jovem não é vagabundo. Não, o jovem não é descompromissado. Não, o jovem só é uma pessoa que está analisando tudo isso que a gente não está conseguindo ver porque a gente está dentro dessa situação. Se eu fosse um jovem, se eu tivesse 18 anos e eu olhasse o mercado atual, eu não ia querer estar no mercado operacional. Porque eu ia ter que passar por todo esse sofrimento. Se vocês tivessem a oportunidade de escolher na época que vocês se tornaram profissionais, vocês também não entrariam nessa loucura, que tudo que a gente está falando, que a gente está vivendo. Então, o jovem não está escolhendo não participar, ele simplesmente está meio receoso com o que está acontecendo, ele não quer aquilo para a vida dele. Então ele tem mais chance de mudar do que a gente, por incrível que pareça. E aí, o que acontece? Muitas das coisas que fazem a gente, coisas que fazem o jovem se afastar, é justamente os maus tratos, tá? Que os jovens têm pelos seus empregadores. Então, geralmente, as pessoas que empregam jovens, né? Às vezes falta com respeito, humilha, entendeu? Coloca o cara, você tem que se ferrar para se lascar, porque você tem que aprender pela dor, porque a forma que eu aprendi é desse jeito. O jovem vai olhar para a cara dele e vai falar o quê? Vai olhar para a cara dele e falar, não.
Se você aprendeu desse jeito, hoje eu não quero aprender desse jeito, não quero sofrer. Então o que acontece? Motivar-se em cima de um aprendiz para satisfazer o próprio ego. Acontece muito. Eu já testemunhei em obras, acredito que vocês também já testemunharam, empregadores, seja de qualquer setor, não da pintura, pega um ajudante e faz ele de burro de carga. Pô, aquele jovem está lá para aprender. Aquele jovem está lá para adquirir conhecimento. E você, a única ferramenta que ele tem para poder se desenvolver, você é o professor. Imagina que aquele jovem é um aluno sentado numa cadeira e você é o professor ensinando. E aí o jovem está totalmente entregue para poder aprender com você as coisas, aí você vai lá e faz ele de burro de carga. Fala que ele tem que aprender pelo sofrimento. Então, gente, já mudou. Nós estamos em 2018. Entendeu? Justamente esses... eu vou falar aqui para vocês. Por que um profissional faz isso? Sabe por que um profissional faz isso? Porque ele tem medo. Por incrível que pareça, ele tem medo. Ele tem medo de um jovem vir superar ele. Então ele fica criando situações de repetição e situações de comparação, de competição, colocando ele em situação de repetição, para justamente o jovem não conseguir e ele sempre está numa tarefa por cima. Você está entendendo? Então é difícil. Ótima live? Obrigado. Obrigado. Gente, maravilhosos são vocês aí. Eu fico muito feliz de estar podendo passar um pouco que eu sei, humildemente aqui, tá? Então agradeço. Obrigado, Clécio. Beleza? Então o que acontece? Então o jovem, o que acontece? O medo de perder a disputa faz com que o profissional ele sinta medo daquele jovem, então ele abre um elo de competição entre ele e o jovem. Aí ele abrindo um elo de competição entre ele e o jovem, ele vai colocar o jovem para carregar lata. Vai colocar o jovem para carregar, para se ferrar na obra. E não para aprender. E quando ele perceber que o jovem conseguiu dar conta do que ele fez e está superando ele dá um jeito de abafar o jovem de novo. E aí se alguém questiona ele, ele fala, eu aprendi desse jeito e sou o que sou. Ele também vai aprender desse jeito. O Clécio, eu aprendi na marra e não gostava de ensinar. Legal, Clécio, muito bom. O primeiro passo é a gente admitir. Só que, por exemplo, hoje, graças a Deus, a gente tem recursos hoje para poder fazer com que as coisas sejam menos dificultosas do que foram na nossa época pra gente. Porque senão o futuro a gente não ter mais profissional lá no mercado. Senão o futuro é cada vez mais os jovens se afastarem. Senão o futuro é cada vez mais a gente olhar para trás e ter uma história de que não ensinou ninguém, de que não serviu para passar o legado para ninguém. Entendeu? Então a gente precisa clarear essa ideia. Isso é importantíssimo, Clécio. Obrigado aí pela participação. E, gente, quando eu estou falando aqui sobre os maus tratos, eu não estou falando sobre que isso acontece em toda a obra, tá? Existem patrões bons, existe o jovem que já está viciado, já está folgado, já está, mamadeira, só quer molezinha. Existe, é claro que existe de jovem, mas a live está sendo direcionada para justamente jovens que têm o interesse em seguir a profissão, que têm o interesse em se desenvolver profissionalmente. E para esses jovens sentirem esse interesse em se desenvolver, eles precisam ver que o mercado mudou. Eles precisam ver que ele não precisa mais se ferrar. Ele precisa ver que, gente, vamos olhar de volta para a pintura, que já não é mais aquele sofrimento da minha época. Entendeu o que eu estou falando? Eu não vou precisar mais passar por provações só para poder satisfazer o ego do meu empregador. Então, gente... o nome disso é cultura enraizada do sofrimento. Aprender pela dor, aprender pela dor. Isso deu certo até a virada do milênio. Da virada do milênio para cá, em 2000 para cá, no gráfico começou a cair assim, começou a cair, começou a cair. Então os jovens estão sumindo. Os jovens os jovens não precisam mais aprender pela cultura do sofrimento. Eles precisam aprender pela cultura dos valores. Você está entendendo? O jovem não tem que aprender a competir, ele tem que aprender a cooperar. Você quer ser um profissional respeitado porque sabe competir, ou você quer ser um jovem, um profissional respeitado porque sabe cooperar? Eu prefiro ir para o caminho do cooperar. Aliás, eu estou fazendo essa live tentando cooperar com vocês e não competir com vocês. Esse é o ponto-chave da questão.
Porque tudo que abre margem de competição gera crédito e débito, gera um ganhador e um perdedor. E gerando um ganhador e um perdedor vai ter disputa. E se tem disputa vai ter um fracassado e um cara se inflamando no ego em cima daquele outro. Então, meu amigão, você tem que mudar, tá? Então eu vou continuar aqui, gente. Então vamos lá. A falta de exemplo, a falta de espelho, por exemplo, faz com que o jovem se afaste da obra. O boicote no desenvolvimento da carreira profissional, desde o salário do ajudante até a moral dele, já houve um boicote, então ele também já chega fragilizado na obra. Então o que acontece? Olha que engraçado. Isso é fato. Por que o nome de um ajudante de pintura é ajudante? E o nome de um aprendiz de engenharia é estagiário? Sendo que ambos estão fazendo função de aprendizado. Então, a ajudante serve para ajudar. E o aprendiz, ele serve para aprender. Então, a gente precisa fazer dos nossos jovens o futuro. A gente precisa mudar esse conceito e fazer com que eles aprendam pelo amor e não pela dor. Tá? Aprendam por sentir interesse, por desejar aquilo e não por obrigação, motivação, porque alguém está batendo chicote na coluna, tá? Até porque isso não funciona. Se funcionou para vocês, beleza, legal, mas não vai funcionar daqui para frente, porque os jovens estão cada vez mais cientes, estão cada vez mais inteligentes e cada vez mais vão mudar esse conceito. Ou você ganha um jovem pela inteligência, porque pela dor não vai mais ganhar. Ele vai se afastar, ele vai se distanciar, tá bom? Então vamos lá. A dificuldade no dia a dia do serviço por questão da escassez da tecnologia, isso é importantíssimo, gente. Quanto mais a gente aceitar a tecnologia de avanço, menos você, como profissional, e a sua equipe de trabalho, seu ajudante, seu outro profissional, vai sofrer. Menos vai sofrer. Entendeu? Então, é onde eu quero chegar com vocês. Então, a aceitação da tecnologia de avanço vai ser uma das molas propulsoras para que faça com que o jovem sinta interesse de voltar à obra. Porque o jovem, ele vai entender que ele vai aprender uma pintura mecanizada, ele não vai aprender a passar 10 dias numa obra carregando lata nas costas e pintando parede, subindo escada e descendo. Você está entendendo? Então, ele vai se interessar novamente para as pessoas que tenham a aceitação da tecnologia de avanço. Gente, vocês como empregadores, eu tenho certeza que muito pintor que está acompanhando aí agora, ou que acompanha, eu tenho absoluta certeza que tem um ajudante que trabalha com ele. Gente, não aceite nenhum jovem que não esteja estudando. É importante que vocês sempre incentivam os seus aprendizes a estudar, porque a única forma de ele evoluir, ele se desenvolver é através do estudo. Então, se um jovem um dia que trabalha com você, chegou em você um dia e falou, larguei o estudo ontem, você tem o direito e o dever de falar para ele, então você pode arrumar outro emprego, porque comigo você não trabalha. Ou você volta para a escola, ou tá fora, porque a única chance de você melhorar na vida é estudando. Tá? Então, gente, às vezes nós temos que fazer função de amigo. Você está numa relação de emprego. Você é o patrão daquele jovem. Ali você está fazendo uma função de patrão. Mas durante o dia a dia, quantas pessoas não fazem função de pai? Não fazem função de amigo? Não fazem função de professor? Então nós temos que estar preparados para ensinar nossos jovens, né? A maioria dos pintores mais velhos não aceita a opinião de outras pessoas, principalmente se foram mais jovens do que elas, cabeça fechada, justamente. E a nossa, Juninho, a nossa luta é justamente contra isso, para a atualização. Porque a atualização não tem idade, tá? A atualização não tem idade, basta a pessoa querer. Não existe esse negócio tipo, eu já tô velho demais para mudar. Não existe isso aí, isso é justificativo o nome disso. Porque quem quer muda. Porque é uma questão de válvula, é só mudar a forma de pensar. É só começar a observar o quanto a gente está ficando obsoleto, desatualizado com o mercado que está chegando. E detalhe, quem não aprender isso que eu estou falando por amor, vai aprender pela dor. Porque nos próximos 5 anos o mercado vai engolir quem não se atualizar. Então não há mais uma questão de opção para vocês, é uma questão de necessidade. Então ou vocês se atualizam, ou senão, meu amigo, já pode ir seguindo para outra profissão,
já pode escolher outra coisa para fazer, porque você vai ser engolido. Infelizmente. Né? A gente vai ser engolido. E isso cabe até para mim como engenheiro também. Eu que não me atualize não, para ver. Então é o seguinte, gente, beleza? Vamos seguindo aqui, só pra gente não perder o passo. Outra coisa, o jovem ele tem que estar lá por escolha, não por motivação. Ele tem que estar lá forçadamente, entendeu? Não ter ensinamento sobre valores, somente ensinamento sobre o sofrimento. A gente acabou de falar sobre isso. A vergonha de ser o que é pelo inconsciente coletivo. E isso acontece muito com os jovens. A vergonha que é pré-estabelecida porque fizeram com que ele sinta vergonha da profissão que ele exerce, sendo que isso também tem que ser desconstruído através de um bom exemplo que a gente dá dia a dia para os nossos profissionais, tá? Aprender a autenticar escolhas, tá? Isso é importantíssimo. E a aceitação da tecnologia do avanço vai fazer com que a gente chegue lá, tá? Agora, se a gente tem todos esses problemas, tudo que eu falei aqui até agora, realmente, vocês ainda acreditam que o jovem está desinteressado? Não, o jovem não está desinteressado. O jovem está aguardando uma mudança da gente, para que ele possa sentir novamente interesse em participar de um mercado vindouro, porque nos próximos anos pouquíssimas pessoas vão querer lidar com o mercado operacional. Então as pessoas que têm a coragem, a garra de trabalhar no mercado operacional, ela vai ter muita oportunidade nos próximos anos. Mas uma prestação de serviço inteligente, não uma prestação de serviço como era, baseada em sofrimento e em desgaste, tá bom? Perfeito. Esse tema vale para todos os auxiliares, justamente, todos os auxiliares, não só da pintura. Por isso que o nome do programa é Obra Ativa. Eu estou tentando adaptar a pintura, e vocês perdoem se eu estiver fugindo algumas horas do tema, mas que informação atrás de informação a gente talvez não pode deixar de falar, tá bom? Obrigado, Tiagão. Legal mesmo, cara. Autenticidade é o último item que eu gostaria de falar com vocês. Aprender por comparação. Então nós falamos até agora sobre aprendizado por repetição. Agora eu vou falar para vocês o que é o aprendizado por cooperação, certo? Então vamos lá. Primeiro item, ensinar valores e não sofrimento. O jovem, ele não sabe a profissão, ele não sabe o que fazer, ele já é desinformado por natureza. Quem vai cuidar para que ele se informe? É você, que está auxiliando ele na profissão dele, que está modelando ele, que está lapidando ele. Então, cabe exclusivamente a você afastar os jovens de perto de você ou atraí-los para perto. Então é onde eu chego para vocês e pergunto, vocês andam ensinando valores ou vocês andam ensinando sofrimento? Porque ensinar valor é digno. E ensinar sofrimento já não cabe nos dias de hoje, então esse jovem vai se afastar, tá? Ensinar valor para sofrimento, isso. O jovem não sabe das coisas, por isso que ele precisa ser orientado e não escorraçado, né? Então esse é o critério que eu queria focar sempre com vocês, tá? A gente tem que desconstruir o inconsciente coletivo e trazer para uma consciência individual, porque tudo que eu estou falando aqui nesse segundo time aí, da metade do vídeo para cá, tudo que eu estou falando está sendo reflexões do que as pessoas colocaram para a gente e do que a gente pode fazer para mudar esse conceito, certo? Então, a gente tem que dar oportunidade sem ficar se motivando em cima da pessoa. Porque, você me desculpa falar, se você não faz isso, tudo bem, a mensagem talvez não seja para você, mas tem muita gente que faz, e você deve conhecer pessoas que fazem isso dentro do seu convívio social, um com os outros, né? Tenho minha posição em relação aos ajudantes, são de grande ajuda. Se eles também têm que demonstrar querer aprender, perfeito? João Jorge, tem uma técnica que eu gosto de, uma frase que eu sempre utilizo ela. Aprender com quem quer ensinar e ensinar com quem quer aprender. Ensinar para quem quer aprender. Entendeu? Então a gente tem que sempre seguir essa lei. Do contrário é balela. Entendeu? Pois isso atrás do mérito rouba cliente. Perfeito. Justamente, ô João.
Ô, legal, João. Agora lembrei de você lá do outro vídeo. Bacana, legal, né, velho? Bacana. Legal mesmo. Obrigado por estar participando, meu amigo. É justamente, entendeu? Tem que ser cobrado. Aliás, quem modela o jovem é a gente. Agora precisa ver se você vai estar modelando para ele se afastar ou se você está modelando para atraí-lo. É só essa questão que eu queria levantar, tá? Então o que acontece? A gente tem que aprender a organizar os 3 subgrupos. Quais são os 3 subgrupos? Se desenvolver tecnicamente, se desenvolver criativamente e se desenvolver operacionalmente para que o jovem sinta interesse e te veja como uma pessoa de espelho e não uma pessoa que está lá para explorar ele. Você está entendendo? Isso serve, inclusive, até para os nossos empregadores. Para que eles não explorem a gente precisa estar desenvolvido nessas 3 funções para poder fazer essa diferença. Você está entendendo no dia a dia? Então, dar oportunidade sem ficar se motivando em cima da pessoa, melhorar as 3... esse item, melhorar as 3 comunicações existentes. Existem 3 inteligências, existe 3 comunicação. A comunicação verbal, que é através das palavras, a comunicação não verbal, que é através dos gestos, e a comunicação tátil, a operacional, que é através das atitudes. Tá? Então, gestos mais palavras formam atitudes, expressam sensibilidade. Então, a gente tem que começar a saber se expressar, seja num fechamento de uma obra com o cliente, a gente tem que saber se expressar com o jovem. Você, às vezes, tem 50 anos, 60 anos, você tem que descer a idade de 30, 25 anos de um jovem, porque você teve 25 anos. Você não tem que ficar lá no seu absoluto. Então você tem que ter essa capacidade de saber se comunicar, tanto com seus empregadores quanto com seus empregados. Porque do contrário, se você não souber se expressar dentro desse critério, você vai afastar tanto os jovens quanto os clientes. E depois vai ficar falando, o mercado, a vida, é assim, eu tô... Sendo que existem já técnicas para você desenvolver, para que você possa falar com firmeza. E quando eu falo de técnica, eu não estou falando de português correto, não. Eu estou falando sobre como abordar uma pessoa, se expressar como uma pessoa. Entendeu? Porque através da forma que você se expressa, a pessoa compra você ou não. E isso serve tanto para os seus empregados quanto para os seus empregadores. Ambos estão lá tentando te comprar o seu propósito, a sua meta, porque a meta de estar lá executando o serviço é de vocês, não é do cliente nem do empregado. Você tem que fazer os dois participar da sua meta, que é isso que eu estou querendo propor para vocês. Então, gente, a gente tem que melhorar essas 3 comunicações, a comunicação verbal, a comunicação não verbal e a comunicação tátil, que é a comunicação através de atitudes, né? Exemplos. A elaboração do marketing pessoal. Gente, isso o Juliano já vem batendo há muitos anos aí no grupo. Muito tempo aí no grupo. Sobre a elaboração do marketing pessoal. A elaboração do marketing pessoal, gente, é fundamental. Hoje em dia, principalmente, vocês têm um celular, vocês podem soltar vídeos, vocês podem melhorar a imagem de vocês, vocês podem fazendo isso durante o dia a dia de vocês. Tá? Isso é fundamental para fazer com que o jovem sinta interesse, porque, por exemplo, eu te dou um exemplo, você é um cara querido num grupo onde tem 100 mil pessoas, você acha que um jovem não vai querer trabalhar com você? Você acha que um jovem não vai querer ver que você é um cara de firmeza, um cara de sucesso? Você acha que um jovem vai querer, ele vai querer ser você, ele vai querer seguir o teu caminho, e você vai ser o profissional que vai guiá-lo, entendeu? Sem superioridade ou inferioridade, mas é isso. Ou você acha que o jovem vai querer um tranqueira, um cara que não se atualiza, um cara que só dá porrada nele, um cara que só cobra dele e ainda não quer pagar. Eu já vi diária até de trintinha. É complicado, gente, né? É complicado. Então, a gente tem que começar a elaborar o nosso marketing pessoal para que as pessoas sintam o interesse de estar ao nosso lado, tá bom? Por incrível que pareça, o marketing pessoal não é nem para os outros, é seu. É para você lembrar quem que você é. É para que você possa utilizar o passado para lembrar de como você era e trazer para o presente e falar como eu estou. E para que você possa ir no futuro e falar como eu quero estar e trazer no presente e falar como eu sou.
Então, você une o passado, o futuro e o presente. Então, o marketing pessoal já fala, é pessoal, ele não é grupal. Então, o marketing pessoal é você estar sempre se autoafirmando como profissional para que você possa lembrar, memorizar o que você é. Entendeu? Memorizar o que você quer fazer. Então, meu amigo, ó, faltando 15 minutos aqui, eu vou até correr um pouquinho aqui, que já está acabando. Então, a elaboração do marketing pessoal, né? A aceitação da tecnologia do avanço, que nós falamos lá atrás, e outra, prezar a qualidade de vida. Se você não quer mudar para ter mais cliente, se você não quer mudar porque os jovens não têm que aprender da forma que eu estou falando, tem que aprender na dor, se você não quiser mudar porque você é assim e pronto, fica à vontade para você pensar o que você quiser. Mas nesse fator você vai ter que convir comigo, que é a qualidade de vida. Ou você aceita a tecnologia de avanço para ter mais qualidade de vida, ou você aceita que as pessoas estejam do seu lado porque gostam da sua pessoa e não porque são obrigados a estar do seu lado porque você está pagando 30, 40, 50 reais para ele te aturar durante o dia a dia. Então o prazer, prezar a qualidade de vida. Esse assunto você não foge, meu amigo. Porque esse assunto aqui envolve a sua saúde. Hoje, com 30, 40 anos, você tem força no braço. Quando você chegar com 60 anos e não conseguir mais ter a disposição que você tinha, começar a sentir dor, problema de saúde, alguma coisa do tipo, aí você vai lembrar do que eu estou falando. Porque você poderia ter se atualizado anteriormente para ter sofrido menos, para ter poupado qualidade de vida e para poder usufruir uma velhice com um pouco mais de conforto. Até nós, como profissionais formados, temos que nos espelhar em quem está em destaque em toda a posição da classe, para sermos diferenciados também. Perfeito, João. É isso aí, João. Perfeitamente. É isso aí. Todos. Essa regra serve para todos, não só para pintor. Não é exclusiva para pintor. Até eu, como profissional, engenheiro, tenho que estar pensando nisso o tempo todo, senão vou ser jantado, vou ser engolido pelo mercado de trabalho. Porque nesse exato momento está saindo uma remessa de jovens que estão muito mais rápido do que eu. Então eu tenho que correr para poder sempre estar mantido, me manter numa posição que eu possa fazer uso e ser útil para alguém. Entendeu? Então, seguindo o preceito aqui, prezar a qualidade de vida. Então nesse ponto vocês não vão conseguir escapar. Vocês podem até negar, falar, Laurinho, tudo é balela, não estou nem aí para jovem, tô nem aí pro futuro, não tô nem aí pra maquininha, parlés, tô nem aí pra cliente que gosta ou não de mim. Eu ainda tô com aquele maço de débito aqui no meu bolso aqui, fumando o cigarro no terceiro dedo assim, né? Como é que é? Numa mão o cigarro, na outra o pincel e mandando, porque eu tô assim mesmo, e eu rolo, porque não, eu sou raiz, esses caras é tudo Nutella. Bom, se você quiser continuar dessa forma, fique à vontade. Só que eu, como profissional, como amigo, como companheiro e uma pessoa que se preocupa com profissionais como você, tenho que fazer o meu papel de alertar. Mude enquanto é tempo, porque depois você vai querer ter tempo para mudar e não vai ter. Você está entendendo? Você vai querer ter tempo para mudar e não vai ter. Boa noite, Fernando! Sua alegria, Fernando? Vamos lá. Gente, outra situação. Saber fazer escolhas mesmo se a situação está ruim. Por que acontece? Às vezes a gente acha que a gente não tem escolha. Não nos ensinaram, né? Que a gente tem sim o poder de escolher se a gente quer continuar com aquela situação que a gente sabe que não vai dar certo, ou se a gente pode falar, peraí, eu não vou participar disso. Ah, mas a situação está ruim, mas o que adianta? Por você estar numa situação ruim, você aceitar um trabalho que depois você vai ter que devolver tudo que você conquistou ali. Ou até mais do que você tinha. Então não adianta, foge, pula fora. Você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender mais a pensar no não do que do sim. Entendeu? Legal, a maquininha de cartão, Claudinei, muito bacana. Atualização, é isso aí, meu amigo. Aí não tem aquela desculpa, né? Sexta-feirinha à tarde. Aquela desculpa, né, Claudinei? Sexta-feira à tarde, a peãozada querendo fazer aquele valezinho. E o cliente fala, eu tenho cheque aqui pra você. Não tem cheque não, passa no débito aí, ó. É isso aí. Então, continuando aí, gente. Outro item é o seguinte: desenvolver técnicas de persuasão.
A gente precisa entender que quando a gente fala uma coisa, a gente está propagando isso para o mundo. Então, quando a gente fala que eu sou pintor de parede, há uma grande diferença entre pintor de parede e profissional da pintura. São as mesmas coisas, mas a forma que você fala e a forma que você aborda... Legal, Juliano? Tá na contagem aqui, também está encerrando aqui. A forma que você aborda, você faz a diferença. Então nós temos que aprender a vender os mesmos serviços, só que de forma diferente. Nunca ensinaram isso pra gente, que a gente vende os mesmos serviços de forma diferente. Ou você acha que uma lixadeira que não faz pó, por exemplo, automática, ela da hora, a lixadeira bonitona, o que ela é? Nada mais do que uma coisa que já existia, que foi atualizada. Ou seja, foi vendido para vocês a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Por isso que dá graça. Então você tem que aprender a vender de forma diferente. E você tem que entender que de parar dessas teorias que a gente tem, de que a gente tem que ainda ficar naquela situação da raiz, temos que... Gente, atualização, entendeu? Então o que acontece? Parar, a gente tem outro critério que eu acho importantíssimo, a gente tem que parar de ver as pessoas que têm dinheiro como folgados. A gente tem que parar de ver empregadores, clientes, pessoas que se vestem bem como folgados. Muito pelo contrário, a gente tem que aprender com elas como que elas fizeram para poder ter aquilo. E não de forma que você se rebaixe a pessoa. Isso não é rebaixamento, é você assimilar o que você pode da pessoa. Ao invés de você fechar, você está entendendo? Disse tudo, estratégias diferentes fazem diferença, lógico, com certeza. Então você fechar esse tipo de situação. Você tem que parar de ver, colocaram na nossa cabeça o quê? Nós somos assim mesmo e o outro lado é do outro jeito. Não, a gente tem que começar a pensar, por que aquela pessoa tem o que eu quero e eu não tenho o que eu quero? Ela fez alguma coisa diferente de mim. E se ela fez uma coisa diferente do que eu estou fazendo, deixa eu aprender o que ela fez para me aplicar na minha vida, para ver se vale a pena ou não, para eu poder depois formar uma opinião e falar, isso vale a pena, isso não vale a pena. Então a gente precisa parar de ter esse preconceito até com os nossos empregadores, porque eles e aceitar ajuda de bom grado e oferecer ajuda quando for solicitado também, porque a pessoa que dá mais do que pode e exige mais do que o outro pode dar, vai acabar devolvendo, mais cedo ou mais tarde. E a pessoa que não cobra o que o outro não pode, que não pode por questão de limitação, ou vice-versa, sempre vai estar na neutralidade, que é o melhor caminho de todos, certo? Outra coisa, gente, repetindo aquela frase, né, que eu falei acima, aprender com quem ensinar e ensinar com quem quer aprender. Aprender com quem quer ensinar e ensinar para quem quer aprender. Lembra disso, tá? Finalizando aí, gente. Valorização a gente tem que mudar estratégias, por exemplo, incluir nos orçamentos agrado, selo de autenticação. Eu vi o Juliano aí, certificadinho de obra, entrega, chama um cliente numa live, chama um cliente numa coisa, você gostou? Pode falar. Gente, R$200, talvez um almoço para a família do cara, quando finaliza a obra. Por que não pagar para poder fidelizar um cliente? Por que não fazer um trabalho de fortalecimento da sua marca? Por que não fazer uma confraternização no final da obra? Por que tem que ser tudo brutalmente, eu fiz e recebi? Não pode ter aquela coisa que você gasta R$50, R$100, que não vai te deixar mais rico, nem vai te deixar mais pobre, mas vai com certeza fazer aquele cliente lembrar de você como profissional. Entendeu? Pô, traz pra você, leva a sério a profissão de vocês, para que vocês possam entender. Eu lembro de uma coisa que diz assim, bendito era o dia, tá? Bendito era o tempo que o pintor só pintava a parede. Hoje ele está tendo que saber de tudo isso. E além de pintar a parede, ele tem que saber de tudo isso para ele continuar no mercado. Do contrário, ele vai ficar desatualizado. Então bendito era o tempo que o pintor só pintava a parede. Hoje você tem que saber de marketing pessoal, saber se atualizar, fazer uso da tecnologia de avanço, utilizar a internet para fins de aprendizado e não para fins de entretenimento, entendeu? Sempre se manter estudando, sempre se manter pesquisando, sempre se manter atual, sempre exigir, cobrar.
fazer por onde, mudar o seu conceito, para que os jovens possam realmente olhar você de forma diferente. Outra coisa, gente, as considerações finais, porque já faltam 2 minutinhos aqui para acabar. Pequenos gestos viram grandes atitudes. Você disse tudo, Juliano. Pequenos gestos, são pequenas coisas. Eu vi o Juliano colando um adesivinho do Tome Tinta numa obra que ele entregou. Eu achei uma coisa muito bacana. Talvez até para o cliente não seja alguma coisa muito grande, mas só do Juliano saber que fez isso e divulgar esse tipo de procedimento, ele está fortalecendo a marca dele, ele está fortalecendo ele como profissional. Ô Juliano, escreve aí pra mim, se eu passar da meia hora um pouquinho, tem algum problema, meu amigo? Ou vocês vão derrubar o vídeo? Ou ele continua? Escreve aí pra mim, Juliano, fazendo um favor, por favor. Responde aí, Juliano. Porque ainda falta um pedacinho pra falar aqui, Juliano. Bom, eu vou continuando, gente. Se caso cair o vídeo, eu volto na live de novo, beleza? Só para é questão de 5 minutinhos de prorrogação que ia ter para poder dar certo aqui, beleza? Então é o seguinte, gente, a gente tem que entender, é importante, viu, Juliano? Eu não vou me exceder, não. Então, quando esse lance que o Juliano disse de pequenas atitudes, grandes resultados, isso me remete à valorização do pintor. Então logo a gente pensa no seguinte, a gente tem que entender a relação de crédito e débito motivacional numa prestação de serviço. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês bem rápida. Quem está em dívida com quem? Quem emprega ou quem está empregado? Geralmente é quem emprega. Quem tem que pagar pelo serviço é quem emprega, certo? Quem depende de quem para o bom desempenho do serviço, para ter um bom desempenho do serviço? Quem depende de quem? O patrão, quem contratou ou quem é contratado? É quem contratou. Ele está dependente de vocês para que aquele serviço sair. Então que diabo a gente pensa que a contratação não está na nossa mão? Está 100% na nossa mão, por incrível que pareça. E fizeram a gente acreditar, venderam uma imagem de que não está na nossa mão. Colocaram o cliente numa situação de credor e a gente numa situação de debitante. Entendeu? É de quem cobra e quem deve. Só que é o contrário. A gente tem o direito de cobrar porque a gente está recebendo para fazer o serviço. Então, ó como é tudo ao contrário do que ensinaram pra gente. É tudo ao contrário, gente. É tudo o contrário. Então vocês têm que saber o valor de vocês, vocês têm que saber que aquele profissional, aquele cliente, ele depende de um profissional para fazer o serviço dele. Portanto, então ele está dependendo de alguém. Então, quem depende não está em função de crédito. Está numa função de débito, por incrível que pareça, de pagar. Então vocês estão na função de crédito o tempo inteiro no dia a dia de trabalho de vocês. Agora cabe a vocês autenticar isso para que isso vire verdade na vida de vocês. Porque aí vocês vão fazer realmente a diferença que vocês tanto almejam, tanto sonham, certo? Então, na minha opinião, eu vou fazer as considerações finais. A gente tem que, tudo que eu falei aqui, gente, é para saber, para que vocês saibam a importância de vocês. É que vocês saibam a importância de vocês e o quanto vocês são responsáveis pelos jovens estarem distantes do mercado. Expliquei, os jovens estão distantes do mercado de trabalho operacional por questão do inconsciente coletivo? Sim, mas quem formaliza o inconsciente coletivo? É o conjunto de indivíduos, que somos nós. Então, é ao contrário do que a gente pensou. Ou começamos pela gente, porque mesmo que eu quisesse mudar o inconsciente coletivo, eu não ia conseguir. Agora, mudar a mim, isso eu consigo. Mudar o meu dia a dia, eu consigo. Aí, mudando meu dia a dia, dando o exemplo, eu consigo mudar quem está ali. E com isso as pessoas vão começar a chegarem perto e se sentir atraídas. Elas querem ficar próxima de quem consegue realizar tudo que eu estou falando aqui na prática. Tá? Tem serviço que você perde por dar orçamento muito barato. O cliente acha que pintor pode ser lambão. E tem cliente que paga caro o serviço. Perfeito, Humberto. Humberto, é tão interessante o seu comentário que eu vou ser bem sincero de dizer. Eu vou dar uma dica bem simples. Um cliente, se você fez o orçamento,
já fez o seu custo operacional, achou o valor que você vai gastar, o valor que você quer ganhar e deu o preço. E o pintor e o cliente chegou com um orçamento com quase metade do preço, ele está tirando uma com a sua cara. O cliente, por incrível que pareça, está querendo um profissional lambão. Ele está querendo um lambujão. Ele está querendo um bagulhão na obra dele. Ele não está querendo um profissional. E aí você, como profissional, tem o direito de bater no peito e falar: muito obrigado, eu não vou atrapalhar a sua vida e não vou permitir que você atrapalhe a minha. Você está me entendendo? Eu não vou aceitar participar dessa contratação. Porque eu sei que se eu participar, eu vou estar caindo no jogo que ele quer, na meta dele, de me prejudicar. E em subsequente, se eu me prejudicar, eu vou acabar prejudicando ele. Tudo para continuar aquele ciclo de motivação, de crédito e débito motivacional. Para isso a gente precisa ter ciência de que a gente tem sim direito de apontar, de chegar num cliente, apertar a mão dele e falar: muito obrigado, desejo-te sorte e vou para uma outra que com certeza vai ter alguém que esteja procurando o que eu estou procurando também, que é a melhor qualidade, o melhor serviço. Entendeu? Honestamente. Gente, e não fique chateado, porque sempre colocaram a dívida nas costas da gente. Como se a gente fazendo isso, a gente estaria rejeitando o serviço. Mas peraí, rejeitar serviço que eu vou ter que devolver depois? Então não compensa, amizade. Esquece. Esquece. Se você vai ter que trabalhar para devolver depois, então não compensa. Então você está se motivando lá. Então você está vivendo por motivação, você não está vivendo por escolha. Então, só que aquele que não tem meta, ele vive da meta dos outros. Então trace seu rumo de meta, bote o seu planejamento para que você possa atingir o que você quer. Eu não faço leilão da minha mão de obra e não abro mão disso. Perfeito, Fernando? É isso aí, cara. É você na frente do seu serviço e da sua qualidade, tá bom? Gente, saber a importância de vocês é muito importante. Agora o jovem, depois disso, depois de quase 1h30 de live aí, 1h30 de live, amizade. Ainda tem gente que acredita que o jovem tá lá por vagabundice. Olha o conjunto de informações que foi falado até esse exato momento. Olha o conjunto de informação. Tudo informações chaves que compõem, que faz com que o jovem se desanime. O jovem não queira participar disso. Desculpa, mas a gente tem que trazer esses jovens novamente. E para fazer isso a gente precisa dar esse degrau, andar esse degrau aí. Beleza, gente? Tem um textinho aqui que eu separei para vocês, que diz que é muito interessante, diz assim: valorizem os jovens. Eles são o futuro. Eles são vocês amanhã melhorados. Eles serão vocês amanhã atualizados. E se você foi um bom mentor, um bom professor, ele falará para os filhos e para os netos dele muito bem de você. Você será lembrado como um bom professor. Você será lembrado como um bom mentor. Agora depende exclusivamente de você, ou de nós, se queremos ser lembrados como alguém de respeito ou como um carrasco arrogante, ignorante. Os jovens são o futuro, e o futuro é a mudança de hoje. Vocês conseguem. Eu separei esse textinho para mostrar, gente, não tem nada mais digno para uma pessoa do que ele chegar numa etapa da vivência dele, ele olhar para trás e falar: eu servi, eu fui útil para as pessoas. Eu não fui um verme. Eu não fui um cara que boicotou o sonho de jovens por causa das minhas frustrações pessoais. É claro que, por exemplo, isso não cabe. A gente sabe que é pouco o número de pessoas que fazem isso, mas é sempre bom estar alerta. E se um dia vocês encontrarem com uma pessoa que faz isso, por favor, corrige essa. Corrige. Porque se alguém não falar isso para ela, quantos sonhos, quantas depredações ela vai fazer na cabeça dos jovens. Entendeu? É importante. Então, gente, eu agradeço imensamente, eu estourei o horário. Eu peço perdão aí pro Juliano, pro pessoal da página, tá? Deixa eu só ler esse enraizaram
um conceito que o pintor entra no final da obra e que nessa fase o contratante está com o orçamento na rapa. Tipo, meu orçamento está estourado, preciso de um preço camarada. Esse aí é legal, porque é o que eles querem que você acredite. Entendeu? Quem que vai mudar esse conceito? A gente. Lembrando, gente, a gente tem que achar alternativas de mediatriz. Fazer preços justos e não preços que superfaturem e nem preços que infravalorizem o que você consegue oferecer. Do contrário, você vai devolver. Se você estiver na linha de cima, você vai devolver. Se você estiver na linha de baixo, você vai devolver. Em ambas as formas a gente devolve. A gente só não devolve, a gente só consegue realmente ter o que a gente tanto conquista e manter o que a gente conquista a partir do momento que a gente entender que não é nem 8 e nem 80. E a gente tem que entender que tem que haver um bom senso e uma mediatriz entre as duas partes. E fazer de tudo para que essas pessoas entendam a relação entre crédito e débito, de contratante e contratado, para que a gente possa cada vez mais continuar prestando o serviço. Certo? Deixa eu baixar aqui. Peraí. Pressão psicológica de cara. Parabéns pela live. Opa, obrigado. Ô Claudinei, brigadão, meu irmão. Obrigado pra... Ô Clécio, que é isso, cara? Meu irmãozinho Maurinho, muito obrigado pela aula. O Juliano aqui. Tem ver mais aqui, deixa eu ver. Agradeço, rapaziada, que pararam seu tempo para assistir o amigo. Abraço, tamo junto. Beleza. Gente, boa noite. Quem tiver interesse de se aprofundar por esses temas que eu falei, tem diversos temas, por gentileza, me manda por inbox o nome e o telefone, que eu tô querendo montar um grupinho aí, pelo menos de 15 pessoas aí, 10 pessoas ou 15 a cada 15, assim, pra gente poder sempre estar desenvolvendo um esquema de técnica para aprofundar o conceito. Aí a gente vai aprofundar o conceito, aí é uma questão de treinamento mesmo, para poder mudar. Tudo que eu estou falando aqui são deduções, são dicas, são bate-papo, são conversa espontânea. Para a gente sair desse bate-papo e partir para uma parte prática, colocar essas informações em práticas exige treinamento, e eu estou disposto a ser um facilitador ou um moderador, se vocês, é claro, tiverem interesse também. Do contrário, estamos aí na luta, a amizade é a mesma, mas quem tiver interesse manda o nome e o telefone no meu inbox. Terei um prazer enorme de estar falando mais sobre esse assunto com vocês. Tá? Se a gente conseguir formar essa equipezinha, maravilha, fica até mais fácil para todo mundo, porque aí de 1 vai para 15, de 15 vai para 30, de 30 vai para 40, de 40 vai para 50, e aí a gente consegue mudar realmente o inconsciente coletivo. E passa a mudar o individual. Aí eu tô dentro, aí eu tô junto, aí eu acho que o caminho é por aí. Tá bom, gente? Gente, um beijo no coração. Eu estou muito feliz de ter participado. Eu espero ter atingido as expectativas, gente. O assunto é muito complexo, tem horas para ser falado aqui, mas como foi limitada as horas que foram passadas, então eu acabei excedendo um pouquinho aí, tá? Mas se vocês tiverem interesse, eu vou ter o maior prazer de poder estar falando sobre isso com vocês, tá? Juliano, meu irmão, para quem não sabe, o Juliano eu conheci ele há 5 anos atrás. O Juliano é um grande amigo, além de colega de trabalho, ele é um amigo pessoal aí também. E gente, obrigado, Juliano, pela oportunidade, meu irmão, você é o cara. Eu não conheço os administradores da página, por isso eu não vou poder citar o nome deles, mas aí segue meu agradecimento também. Se não fosse vocês, eu também não conseguiria estar propagando esse tipo de informação, tá? É uma via de mão dupla. Lembra lá no começo do vídeo, eu tirei o capacete branco. Eu não sou mais que ninguém, eu não sou superior a ninguém. Entendeu? Nós estamos no mesmo nível. E para isso precisamos conversar do mesmo nível. E pode ter certeza que as mesmas frustrações, as mesmas tristezas, as mesmas melancolias que às vezes a gente sente durante o dia, eu também sinto. Como ser humano, como pessoa, às vezes acha que não vai dar certo, às vezes acha que não é por aí, mas se a gente não se comunicar e se conversar,
a gente já era. As chances da gente cair são bem maiores do que se a gente se manter de pé, né? Eu vou, antes de encerrar aqui, falar para você quando é a próxima live e sobre qual tema que vai ser passado também nessa próxima live. Estou abrindo aqui. É o seguinte, dia 16/10/2018 eu vou vir com outra live, com outra informação online, sobre exclusivamente um tema que o Juliano escolheu a dedo, que ele acha que é um grande tema para ser falado em grupo, que é a capacitação profissional, a importância da capacitação profissional. E dia 6/11, em novembro, dia 6/12 de 2018, às 19h30 também, a gente vai falar sobre a evolução da formalidade, que aí é tema também para mais de hora. E também, e lembra, gente, todos os vídeos que eu fizer vai ser assim, quebrando paradigma. A gente tem que parar, tirar não levar para o pessoal as coisas que é falada, e começar a fazer realmente contrapontos, falar, não, realmente, isso tem que ser mudado. E fazer essa mudança durante o dia. Se a gente não fizer isso... Aliás, não existe melhor pessoa para fazer isso a não ser a gente mesma. Já falei lá atrás. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Um beijo no coração. Valeu, pessoal. Em nome da moderação, muito grato. Fernando, eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Precisou? Me chama no inbox. Abraço, rapaziada. Fica com Deus. Axé. Alegria. Muita paz no coração.